paz do Senhor! Hoje eu trago mais um vídeo, mais um conteúdo, mais enriquecimento para a nossa vida espiritual. Como você está? Tudo bem? Eu me encontro bem, é sempre bom me encontrar com vocês através desse vídeo. E hoje eu quero estar falando sobre a mostarda. Qual é a lição espiritual que a mostarda pode nos dar? Porque Jesus usou a figura do grão da mostarda para ensinar coisas concernentes ao reino de Deus. Vamos lá? Antes, você que não é inscrito, se inscreva no meu canal. Vai lá, se inscreva, é de graça. Ative o sininho, todas as notificações e dê o seu joinha, ok? Abra aí, por gentileza, o Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13. Coloquei já anotadinho ali para não esquecer. Capítulo 13, o versículo 31 e o 32. Vamos lá? O texto diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Olha, vai prestando atenção, é como sempre eu falo nos vídeos, vai prestando atenção nas palavras dentro do texto, que através dela vem a revelação. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegando dele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então Jesus começa a pegar agora, usar a figura da mostarda e aplicar no reino dos céus. Então ele pega a figura da mostarda, que é a menor das sementes, e depois de lançada num solo fértil, ela se torna uma das maiores árvores, ok? Maior das plantas. Quero outro texto também aqui em Mateus 17, versículo 20, que diz assim: e Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Observa aqui que no versículo anterior, no versículo 19, diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Aí Jesus diz: por causa da vossa pequena fé. Aí talvez você diga assim: Marlene, tem alguma contradição aí, porque no texto anterior foi lido que a menor da semente é a mostarda, né? É a mostarda que se transforma numa maior das plantas. Crescendo se torna maior da planta. Vamos entender e vamos ver que não há nenhuma contradição, não há nenhum erro na fala de Jesus, porque Jesus pega a semente e diz que depois de lançada no campo, ela se torna a maior das plantas. Só que Jesus vai dizer aqui para os discípulos que por causa da pequena fé deles, os demônios não saíram. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda. Aí você diz assim: meu Deus, que equívoco é esse? Não, Jesus não está equivocado. Jesus está falando que a fé dos discípulos era pequena? Era pequena. E logo em seguida ele fala: porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda. Então Jesus aqui, ele não está dizendo que para o demônio sair é preciso uma grande fé. Aí a gente vai aplicar agora a metáfora da mostarda, da semente da mostarda, que é isso que Jesus quer ensinar. Porque quando ele diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, em que sentido, Marlene? Na eficácia desse grão. A sua fé ela pode ser pequena, ser lançada no campo e produzir muitos frutos. Como ela também pode ser muito grande, mas não ter uma eficácia.
Então, o que Jesus está falando aqui não é o tamanho da sua fé, mas é a eficácia dessa fé. Porque ele diz que se tiver do tamanho de uma mostarda e ela é a menor de todas as sementes, podereis dizer a este monte, passa daqui para colar. E há de passar e nada vos será impossível. Aí eu anotei aqui que a semente, ela é minúscula. É a menor das sementes. Ela é muito minúscula, muito minúscula. Pensa numa coisa quase invisível. E depois, a árvore, ela chega a 3 a 4 metros. Então, Jesus, ele não está falando aqui do tamanho, mas ele está falando da eficácia. Mesmo que seja pequeno como um grão, que ele diz assim, porque em verdade vos digo que se tiver fé como um grão, ela pode ser minúscula, mas eficaz, média, eficaz, grande e eficaz. Eu quero ler aqui a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Vamos lá? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27, que nos diz assim, 1:27, é isso? Isso mesmo, diz assim, vamos lá. Aí o que a gente vai entender nesse texto aqui? Que Deus, ele faz coisas grandes a partir de coisas pequenas, que é exatamente a metáfora da mostarda, desse grão de mostarda. Vamos ler? Diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui, Deus escolheu as coisas desprezíveis, menores, para confundir as que são aparentes, maiores. Escolheu as fracas, porque quem olha para aquela minúscula semente de mostarda diz que é muito fraca, não serve para nada. Mas ela se transforma numa árvore de 3 a 4 metros de altura. Então Deus, ele faz coisas grandes a partir do quê? De coisas muito pequenas. Então a lição espiritual a partir do grão da mostarda é exatamente essa que Jesus está dizendo através da fala dele. Quando ele fala que a fé deles era pequena e logo depois ele diz, se tiver de fé como a mostarda. O que é isso? É contradição? Não. Basta a gente pensar e entender qual é o elemento que ele está utilizando ali para aquela explicação. Ele diz, se tiver de fé, como um grão de mostarda. Pequena, mas eficaz. Aí sim dirá para o monte, sai daqui para acolá, e nada vos será impossível. Então, amados, que a gente possa entender que a nossa fé, ela só precisa de uma coisa, eficácia. Eficácia. E a eficácia está exatamente o quê? No que eu creio. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Vamos lá ver? Para não faltar nenhuma palavra para o nosso texto. É um texto muito conhecido, né? Vamos lá ver. Hebreus, vamos lá. Oh, meu pai. Subiu Hebreus. Ah, tá aqui. Ventinho aqui tá soprando. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme, olha só, firmeza, eficácia, fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu não vejo, mas a minha fé é eficaz a ponto de crer. Então, eu preciso de fé? Sim. Mas que tamanho? Eficaz. Você precisa de fé? Sim. Qual o tamanho dessa fé? Uma fé eficaz. Mesmo que seja do tamanho do grão de mostarda. Se inscreva no meu canal, ative as notificações, dê o seu joinha, compartilha com seu amigo, que Deus possa abençoar e que você seja fortalecido na sua fé. A gente se encontra no próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe.